Bom dia a todas e todos, sejam bem-vindos à primeira reunião APMEC da Estapar. Informamos que esta reunião está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia pelo endereço ri.estapar.com.br. Peço que observem o disclaimer que estamos projetando neste momento. Após a apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Contamos com a presença dos executivos Emílio, CEO, Daniel, diretor financeiro de Relações com Investidores, André Bruneta, diretor de Digital e Inovação, e o Pedro, CEO das Electric. Gostaria de agradecer a presença da senhora Mara, diretora da APMEC Brasil. Agora passarei a palavra ao senhor Emílio para iniciarmos a apresentação. Muito obrigado, Emílio. Obrigado, Rafael. Gostaria primeiro de apresentar aqui, agradecer a todos que estão aqui com a gente, presencialmente, os investidores, o time sell-side, buy-side, alguns funcionários, conselheiros que estão participando dessa vídeo. Tá? Então, novamente, obrigado. É o nosso primeiro Investor Day, né, que nós vamos conversar com vocês, explicar um pouco sobre a companhia, o que a gente vem fazendo. Trouxemos alguns executivos para participar com a gente. Então, é uma coisa um pouco mais direcionada, um pouco informal. Então, vamos falar bastante da Estapar para vocês terem uma ideia do que nós estamos fazendo, alguns números, para vocês entenderem a estratégia de curto, médio e longo prazo. Um pouco sobre a Estapar. A Estapar, todos vocês já sabem como que funciona, o que é Estapar o estacionamento. Né? Vocês, como usuários, acabam usando a Estapar de uma certa maneira no seu cotidiano, e esse é o grande barato da companhia. Então, dando um pouco de números para vocês, a Estapar hoje tem mais de 650 operações, né? Fechando isso no segundo trimestre desse ano. A gente vem aumentando o número de operações, tanto no off-street como no on-street, e nós vamos explicar um pouco sobre eles. São mais de 450 mil vagas, né, espalhadas pelo Brasil. Somos mais de 5 mil famílias, 5 mil colaboradores trabalhando aqui na companhia. E a parte que a gente vem aqui, e nós vamos explorar bastante, que é a nossa plataforma digital. Hoje, atualmente, temos mais de 8 milhões de pessoas acessando o nosso app, né? Ou pagando estacionamento, ou fazendo reserva de vaga, ou pagando o Zona Azul de 22 cidades que nós temos. Então, nós estamos espalhados em 85 cidades, são 17 estados, então a gente vem cada vez mais crescendo. Perguntam para a gente como isso está espalhado pelo Brasil, né? Como nós estamos espalhados, de onde vem a nossa receita. Então, a nossa receita ela vem bem pulverizada, de aeroportos, edifícios comerciais, shopping centers, vem do varejo, saúde, estamos nos principais hospitais, nos principais shoppings. Então, é uma empresa que está em muitas cidades. Hoje, nós estamos em 22 cidades fazendo Zona Azul de São Paulo, Zona Azul, né? A principal cidade é a cidade de São Paulo, a Zona Azul, que a gente ganhou agora recentemente, em 2020. É uma empresa que ela vem cada vez mais crescendo, se posicionando de uma maneira muito assertiva. A análise do mercado. Né? A Estapar, hoje, ela é a maior operadora de estacionamento do Brasil. Tá? É ainda um mercado muito fragmentado. Temos muitos operadores. Hoje nós temos um concorrente, também tem 300 mil vagas aproximadamente, mas estamos também muitos espalhados, tem muitos operadores pelo Brasil. Se você vê, quando você está andando na rua de qualquer cidade, você olha um edifício comercial, você entra no shopping, você vê sempre que tem vários tipos de operadores, ou seja, tem um mercado potencial para Estapar muito grande. E aqui é um estudo que nós fizemos com a McKinsey, através da Abrapark, onde a gente estudou o mercado, o tamanho do mercado potencial para Estapar, quando a gente fala do mercado físico, né? O on-street e o off-street. A estimativa que foi feita com a McKinsey é que nós temos apenas 8% do market share, ou seja, um potencial absurdo, né, muito grande de consolidação desse mercado. Então, aqui alguns exemplos que a gente traz, que está na tela. Shopping centers. Temos apenas 6% do market share, ou seja, muita coisa para estar para crescer ainda. A parte de edifícios comerciais, apenas 5%. Então, você vê nas principais capitais do Brasil, existem muitos edifícios comerciais, existem muitos hospitais. Então, o tamanho de mercado ainda
para podermos crescer e evoluir cada vez maior. Aqui algumas coisas da Estapar, né, que é importante falar para vocês. A empresa Estapar hoje ela é reconhecida lá no RAT 1000, né, hoje é uma das principais empresas de atendimento ao cliente, que a gente consegue atender os clientes. Nós temos um grande aplicativo, né, que é o Uso Mais, vamos falar bastante dele. A gente trouxe aqui o nosso diretor de inovação, que vai explicar para vocês como é que funciona essa nossa jornada, o que a gente vem fazendo. É um aplicativo que a gente praticamente é recém-lançado, nós vamos falar bastante dele nos próximos meses. Né, tem uma nota muito alta, então aquelas pessoas que já fizeram o download do aplicativo, seja para pagar a Zona Azul da cidade de São Paulo, seja para fazer o reserva de vaga em alguma operação da Estapar, nas arenas, aeroportos, seja para pagar o estacionamento. Hoje, praticamente, quase todas as nossas operações estamos em rollout, você já paga o estacionamento através desse aplicativo. Então, a experiência que está tendo, o feedback é muito bom. A minha empresa hoje, Great Place to Work, né? Hoje reconhecida no mercado como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, certificado já no passado, e a gente vem trabalhando cada vez mais para os nossos funcionários, né? Somos mais de 5 mil atendendo essa população, que é muito importante para a gente. Fomos reconhecidos pelo Estadão como top 100 empresas, né, de mobilidade urbana, ou seja, 2 anos consecutivos nós ganhamos esse selo, uma coisa muito importante aqui para a companhia também. E, mais recente, no ano de 2022, uma grande feira internacional chamada IPMI, a Estapar foi reconhecida pela implantação do Zona Azul da cidade de São Paulo, né, como um grande programa. A gente foi premiado, então foi uma premiação que acabou coroando um trabalho que a gente fez ao longo da pandemia, né? A implantação da Zona Azul da cidade de São Paulo foi em 2020, em plena pandemia. Então, foi muito assertivo, com muita tecnologia. A gente acabou ajudando a cidade, de uma certa maneira, né? Diretamente e indiretamente, seja com recursos financeiros, com a outorga que nós fizemos, ou seja, para a implantação da mobilidade urbana na cidade de São Paulo. Então, esse programa foi reconhecido internacionalmente. Falando um pouco de ESG, né? O ESG é uma coisa que, cada vez, todas as companhias, só não a Estapar, ela vem evoluindo cada vez mais. E a gente tem um compromisso de, cada vez, a cada trimestre, todo ano, demonstrar para todos vocês o que a empresa vem fazendo. E a gente trouxe algumas informações aqui, só para vocês entenderem esse universo dentro da Estapar, que está apenas começando. Então, alguns números quando a gente fala de diversidade, né? Mais de 50%, ou 50% da companhia, ela já é do âmbito feminino, né, da parte administrativa. Então, já tem uma diversidade muito grande em relação à parte administrativa. 65% das equipes da cidade de Zona Azul, hoje, são mulheres também. Né? Já temos operações 100% femininas. Então, isso cada vez mais, não só 100% feminino, mas também 50% a mais e outras diversidades que a gente vai fazendo. A gente está abrindo cada vez mais portas para deixar aquele ambiente que, no passado, de estacionamento, era muito masculino. Né? Então, nos últimos anos, a gente vem mudando isso e está sendo muito bem aceito essa mudança que está sendo feita na empresa como um todo. Um pouco de Zelétrica, também que tem uma pegada ESG, mas também tem uma coisa que a gente olha o futuro da companhia. Também trouxemos o Pedro, que vai falar sobre a Zelétrica, não vou me estender muito aqui, mas a Zelétrica vai ser aquela empresa nossa de carregadores de carros elétricos que vai nos ajudar cada vez mais a tornar a parte de energia limpa dentro dos estacionamentos, ajudando, de uma certa maneira, estando dentro do âmbito de mobilidade, ajudando o país a se fortalecer cada vez mais nessa parte da eficiência energética. Aqui é o nosso propósito, né? Simplificar e conectar a vida de uma sociedade em movimento. Esse é o propósito da companhia, né? Você sai da sua casa, você sai do seu ambiente de trabalho e vai para um lugar, né? Ou você vai para o lazer, assistir um jogo de futebol, ou você vai para um shopping center, ou você vai para o seu trabalho, ou você vai para o hospital, ou você vai para qualquer lugar fazer um lazer. A conectividade, a parte da mobilidade, nós estamos nesse fluxo, da garagem da sua casa para a garagem de algum lugar. Então, essa é a nossa jornada, como que a gente acaba ajudando essa mobilidade, os motoristas como um todo, a pessoa que é proprietária ou com um carro alugado, a gente ajuda essa transição.
Primeiro, uma digitalização, né? Então, já estamos em cidades, se você parar na rua, a Estapar ela provê esse serviço através da digitalização. Hoje temos 2 aplicativos, seja o Zona Azul, né, da cidade de São Paulo, e agora o App Zu, que, além da cidade de São Paulo, ela faz as outras 22 cidades, e começa também você usar esse aplicativo para pagar qualquer estacionamento da Estapar, fazer a reserva de vaga, ou seja, pagar seus débitos veiculares, pagar licenciamento, contratar seu seguro. Então, uma verticalização de todos os tipos de produtos que a pessoa tem um carro, o proprietário de um carro, a Estapar estará nessa jornada, através da sua digitalização. Lembra que eu falei? Já são mais de 8 milhões de usuários utilizando nossos aplicativos. Dentro do conceito de mobilidade, nós temos essas parcerias com as principais locadoras de veículos, né? E isso significa, através dessa Unidas, Localiza, os carros dessas companhias, a gente oferece os estacionamentos para você futuramente, e hoje já pegar os carros dentro dos estacionamentos Estapar. E, quem sabe, um dia você deixar, e não só pegar e deixar seu carro lá também. Então, cada vez mais nós estamos facilitando a vida do motorista. E a parceria, né, alguns falam, mas o Uber está mexendo no dia a dia, o Uber afeta a receita da Estapar, as pessoas deixam de andar de carro por causa de Uber? A resposta é não. O Uber é mais um, vamos dizer assim, movimento que tem para as pessoas irem e virem, né? Então, você tem o trem, você tem o táxi, você tem o Uber, você tem o seu carro, e disso a gente se apropria, né? Nós somos um grande parceiro para o Uber, muitos já devem ter tido contato, de alguma experiência de você, dentro de uma operação da Estapar, você ter uma facilidade do pick-up ou drop-off através do Uber. O Uber é um grande cliente da Estapar. Soluções B2B, né? É isso, cada vez mais a gente potencializa a rede da companhia, né, através de grandes parcerias. Um exemplo, Gol. Quando você compra uma passagem aérea da Gol, automaticamente, na hora do seu onboard, lá no check-in, você tem a possibilidade de comprar, fazer uma reserva de vaga em algum estacionamento de aeroporto que a Estapar está. Smiles, parcerias também de pontos para quem compra as passagens aéreas, mas, além disso, name rights do aeroporto de Congonhas, a Smile. Porto Seguro, quem não foi já impactado algum dia, que é o segurado Porto Seguro, numa operação da Estapar que tem um percentual de desconto. Então, se é mensalista da Estapar, ou se você vai lá pagar, você tem 10% até 30% de desconto por ser cliente Porto Seguro. Uma parceria de décadas super vencedora. E outros mais, né? Parcerias com Sem Parar, Connect Car. Então, a gente está sempre próximos dessa facilidade de você entrar e sair dos nossos estacionamentos. E agora, por último, né, entrando muito forte na nossa parte de eletromobilidade, as parcerias que a gente vem fazendo através da nossa empresa da Zelectric, usando toda a parceria com as Stellantis, né, que fazem produções de carros, a Volvo. Mais recentemente, agora, o Pedro vai falar, uma grande parceria que fizemos com a 99 através de algumas operações da Estapar. Então, a Estapar está dentro desse ecossistema cada vez mais ligado. Ou seja, você passa na rua de carro, você vai ser impactado por algum produto da Estapar. Seja no estacionamento, seja quando você parar na rua, seja quando você for querer comprar um seguro, seja quando você quiser fazer o licenciamento do seu carro, seja quando você quiser pagar multa, débitos veiculares, ou seja, cada vez mais nós vamos estar nessa jornada completa do ecossistema. E falando um pouco do nosso ciclo, né? Principalmente pós-pandemia, um pouco antes da pandemia e agora como nós estamos. Todo mundo sabe, né, que houve os fechamentos de praticamente todos os comércios. Inevitável foi também o fechamento de praticamente todas as operações, exceto aquelas triviais. A gente acabou tendo uma fase, vamos dizer assim, bem complicada e pública, né? Não só nós, mas companhias aéreas, agências de viagens sofreram, e acho que poucas empresas sofreram tanto quanto nós. Falando um pouco até antes da pandemia, né, o que aconteceu, o nosso ciclo de até, vamos dizer assim, não desde o começo, uma empresa de 42 anos, mas eu não vou voltar lá atrás, a gente vai falar dos últimos anos até a pandemia, era o ciclo da companhia, né, que era alocação de capital, né? Até 2017 a gente ganhou muitas concessões da Infraero, fizemos inúmeros M&As, ganhamos
A concessão da Zona Azul de São Paulo, investimento de praticamente mais de 600 milhões de reais entre outorga e capex, né, toda a parte de digitalização, toda a parte de tecnologia que a gente fez, e fizemos nosso IPO. Né, 15 de maio de 2020, a empresa foi listada na B3 em São Paulo. Aqui. Então, foi uma fase de crescimento muito forte da empresa, né, através dos M&As, fizeram nossa abertura de capital e nós ganhamos, talvez, hoje o nosso maior asset, né, que é a cidade de São Paulo, aqui, o Zona Azul. Aí depois veio o período da pandemia, né, que começou lá em março de 2020 e foi até meados, quase, de 2022. Nós tivemos que fazer um downsize na companhia, inevitável. Né, nós tivemos que se adequar à nova realidade. Tivemos muitas parcerias nesse momento, a gente conseguiu praticamente renegociar muitos contratos que nós tínhamos, né, preservação de caixa. Perdemos, na época, em abril de 20, praticamente 80% do faturamento da empresa, mas estamos aqui. Né? Conseguimos passar por essa turbulência, parcerias, tivemos, sim, algumas baixas de funcionários, tivemos que fazer redução de funcionários, tivemos, sim, também que abrir mão de alguns contratos que se tornaram completamente não saudáveis. Né? Perdemos algumas operações, tivemos que abrir mão de algumas operações, mas foi a dor, né, da pandemia, que a gente conseguiu, graças a Deus, sair muito bem, e a gente vai falar um pouco disso também. Mas nós não abrimos mão de alguns investimentos. Né? A gente olhou para frente e falou, poxa, a Estapar vai passar, é uma empresa super resiliente, como a gente vem falando, as pessoas estão voltando, mas a gente fez 2 M&As que foram muito importantes para a companhia. O primeiro foi o que a gente falou da Zul Digital, que agora a gente transformou na Zul Mais. A nossa plataforma digital, a gente via que era muito importante, que era a tendência, né, do nosso negócio. Falar, poxa, vamos alavancar também essa parte digital. Não vamos ficar só naqueles 7 milhões de clientes que circulam na Estapar mês. Né? São 7 milhões de pessoas que entram e saem de um estacionamento, parando na rua ou algum estacionamento da companhia. Mas como que a gente potencializa esses 7 milhões e mais alguns milhões de clientes que não são os clientes Estapar? Né? Então, a gente identificou na Azul um potencial de atingir esse público que ia além do cliente Estapar. E também o outro movimento que a gente fez foi a Zeletec. A gente, olhando a tendência que o mundo está fazendo, que a gente estava vendo, poxa, o carro elétrico é uma realidade, vai chegar no Brasil, ainda é pequeno, ainda é tímido, todos sabem, mas isso vem crescendo cada vez mais. Então, a gente vem se posicionando também como uma empresa de, poxa, vamos estar lá, vamos estar nesse lugar, porque isso tende a ser a Estapar, por que não, seu futuro posto de gasolina, seja dentro de uma Estapar ou um pouco agnóstico, por que não também, como já estamos fazendo, entrar no mercado residencial. Então, através das elétricas, nós vamos estar nos estacionamentos, seja Estapar ou não, e no mercado residencial. É nosso alvo. Assim como a gente foi para o digital, que não necessariamente precisa ser um cliente Estapar, as elétricas também, nós estamos com essa cabeça. E o novo ciclo, né? Esse novo ciclo, estamos aqui até hoje, estamos fechando o 3º TRI agora, convido todos vocês para a nossa divulgação de resultados agora no começo de novembro, vamos falar do 3º TRI, os números vão ser bons também, assim como a gente vem apresentando nos últimos trimestres. Tivemos uma retomada muito forte, né, nos nossos estacionamentos, e a gente vem mostrando isso a cada trimestre, a divulgação de resultados. A Estapar é legal porque você sai na rua e você vê que tem bastante carro na rua, sinal que os estacionamentos também têm esse movimento. Vocês podem ver que qualquer show, qualquer jogo de futebol nas arenas estão todos lotados. Você vai em shopping centers no final de semana, está lotado. Você vê os edifícios comerciais hoje também voltando, né? Aquela pressão de voltar para o modelo mais presencial, cada vez mais forte. Então, a gente vê nas ruas cada vez mais carros e, obviamente, acaba ajudando a companhia. Voltamos muito forte para o crescimento. Né? Fortalecemos o crescimento orgânico, nós fortalecemos o nosso time comercial. Então, em média, a gente está abrindo de 3 a 4 operações líquidas por mês. Tá? A gente vem crescendo a nossa base, fortalecemos muito isso, estamos bem felizes. Tivemos uma cicatriz, né, ou temos uma cicatriz da pandemia, foi inevitável, que é a nossa dívida,
mas a gente vem, graças a Deus, conseguindo fazer um trabalho muito bom com o CFO, com o Daniel, aqui, de a gente fazer um liability de toda essa dívida, e a gente vem, cada mês, ou a cada trimestre que a gente vem divulgando, reduzindo o nosso nível de alavancagem, tiramos toda a pressão de pagamento de amortização do curto prazo, estamos conseguindo, e sempre conseguimos cumprir com todas as nossas obrigações. Não precisamos chegar em nenhum momento de distress nessas operações, muito pelo contrário, a gente pagou os juros durante o período da pandemia, renegociamos nossa dívida e a gente vem agora, mês a mês, amortizando de uma maneira bem tranquila. Ou seja, aquele período, né, 2021, realmente ficou para trás e a gente conseguiu equilibrar toda a nossa parte de dívida e voltamos a fazer investimentos e a crescer. Com isso, o takeaway disso tudo é a melhora significativa de todos os nossos indicadores, seja de redução do prejuízo, mês a mês, aumento da margem, aumento exponencial do nosso EBITDA, né? Então, a gente vem mostrando para vocês a recuperação muito forte do EBITDA da companhia, e a gente realmente vai ter um final de ano que vai ser muito comemorado por todos, esse período pós-pandemia, né? Então, passamos e temos bastante coisas para falar nas próximas divulgações de resultados, muitas coisas legais acontecendo, e a gente vai falando isso para vocês, e os números vão se provando. As pessoas perguntam, né, quando a gente está fazendo um roadshow, falando com investidor, aquelas pessoas que ainda não conhecem bem Estapar, seja um investidor internacional, eles falam, poxa, explica um pouco melhor da Estapar, não só o negócio do on-off street, né? E a gente tenta falar do estacionamento, né? Os modelos de negócio do nosso estacionamento são bem simples, é fácil de entender. A gente trabalha em 4 cenários, né? Aquele tradicional estacionamento que a gente fala que é administrado, né? Que a gente faz pouco investimento baixo, com uma margem lá estimada a mais ou menos 20%, né? Para alguns, um pouco menos para outros, mas depende da nossa capacidade e qualidade de ter um custo melhor e um potencial trazer mais receita para a companhia, com uma tabela de preço, produtos. É aquele negócio de contratos de 5 anos que a gente tem, que são os tradicionais, que a gente vem cada vez mais crescendo. Concessões, isso foi um modelo de negócio nosso muito forte no passado, quando tinha muitas concessões que nós poderíamos fazer, hoje menos, mas exemplos, os aeroportos, né? O aeroporto de Congonhas, Recife, foram todos contratos de concessões direto com o infraero, algumas garagens subterrâneas, concessões que tivemos com a iniciativa com prefeituras, né? Então, a garagem da Cinelândia, Santa Luzia, hoje é um modelo de negócio cada vez menos, foi muita coisa para a iniciativa privada, o que nos ajuda a fortalecer a outra veia, que seria os contratos de longo prazo, né? Que o contrato de longo prazo, qual a diferença do contrato de longo prazo para concessão? É idêntico. A diferença é que um é com o poder público e o outro é com o privado, o que facilita também a negociação. Quando é com o privado, é mais fácil essa interlocução, né, explicar. Ou quando é o público, você tem um bid lá, você tem que participar. Quando é o privado, você constrói isso a 4 mãos. E propriedades, né? Alguns perguntam, mas as 600 e poucas operações de vocês são próprias? Algumas sim, né? Foram aquisições que nós fizemos. É muito minoria, mas é um movimento oportunístico, né? O que é um movimento oportunístico? Eu estou naquele empreendimento, eu opero lá. No final do dia, eu sou um locatário. Eu tenho, sim, a possibilidade de fazer a aquisição dessa propriedade. Não é um core da companhia, mas, se aparecer uma oportunidade, por que não comprar esse ativo? Tá? Então, é um modelo aqui de contratos que varia de 5 a 30 anos, né? Quando é contrato de uma concessão, contrato de longo prazo. Tem o alinhamento de interesses aqui nos tipos de contrato, né? É um ganha-ganha, não só para o operador, mas a gente rentabiliza aquele empreendedor, aquele dono do real estate, ou seja, eu estou muito próximo do cara, o meu negócio é gerar receita, é gerar lucratividade. O estacionamento hoje, ele é visto pelo proprietário, ele é visto pelo empreendedor como uma fonte de receita. Então, a Estapar está lá para gerar a melhor alocação de capital para ele, o melhor retorno através da nossa gestão, que é muito eficiente. Isso é reconhecido pelo tamanho da empresa e é reconhecido pelos principais contratantes. A Estapar, uma das belezas da Estapar é que não tem risco de crédito, né? A pessoa não me paga. Quem paga é o usuário que vai no estacionamento e vai lá pagando. Ou seja, não tem inadimplência, não tem aquele contas a receber de empresas, né, com a prefeitura.
Eu sou sênior, eu recebo, o funcionário, caixa é da Estapar, então você vai lá e paga através de um aplicativo, através do caixa, através de um sem parar da vida. Eu estou lá no meio, aproveitando, coletando isso, eu tenho caixa diariamente, eu vou recebendo no caixa da empresa os recursos que vêm desses estacionamentos, ou seja, risco de inadimplência zero. A escala, né? Qual é a grande fortaleza hoje da companhia? A escala que nós estamos. Né? Nós estamos nas principais capitais do país. Né? Nós estamos nas principais cidades. Então, é muito fácil abrir uma operação em Campinas, é muito fácil abrir uma operação em Porto Alegre. Em cada capital, nós temos um escritório com um time muito forte lá. Uma expertise comercial ímpar. Isso eu falo que ninguém nesse mercado tem a experiência dos profissionais da Estapar, por alguns poucos motivos. 42 anos de história. Profissionais com mais de 25 anos de empresa. Nós temos uma capacidade de reter as pessoas-chave da companhia ímpar. Né? Então, realmente, é um diferencial para a empresa. Hoje, os principais executivos que estão no front do negócio têm um relacionamento com praticamente todos os contratantes muito próximo. A gente conhece o negócio. A gente está lá no dia a dia, a gente é uma empresa super operacional, super estratégica, a gente consegue realmente atender à necessidade do nosso contratante. E, ao longo desses anos, essas parcerias estratégicas que nós montamos. Né? Um exemplo é a própria Porto Seguro, que está há mais de 30 anos com a Estapar, ou seja, uma marca que nem a Porto, associando a marca Estapar, é uma marca vencedora. Uma companhia que nem a Gol, se associar a Estapar, é super vencedor. Então, ou seja, mostra, e outras empresas, que essas parcerias surtem frutos para ambos os lados e, no final, surte frutos para o contratante, né, que a gente acaba beneficiando os contratantes. Ou seja, um ganha-ganha para todos. As parcerias que eu falei, né, então vai desde da Porto, da Gol, da Visa, da Aero, a Uber, uma grande parceira da Estapar, alguns vamos dizer assim, algumas empresas de empreendedores, né? A Elbor, que é a grande parceira nossa, a MRV, acabamos recente de ganhar a Arena MRV, dada a parceria que a gente tem com eles. Então, é uma coisa muito importante ter essas parcerias com a gente, cada vez mais próximos, cada vez mais gerando valores para a companhia. O modelo de negócio on-street. O modelo de negócio on-street ele é muito legal, que acaba ajudando a população, não só a prefeitura, mas acaba ajudando a população de maneira direta. Né? Alguns falam, mas, poxa, cobrar estacionamento da rua não é legal. Né? Mas o estacionamento de rua foi sempre cobrado, não é uma invenção da Estapar, não é uma invenção nossa, mas é uma necessidade. E o estacionamento de rua ele foi inventado por uma necessidade, não para arrecadar dinheiro. Né? O estacionamento de rua ele foi criado para gerar rotatividade, para beneficiar o comércio local. Né? E não para fazer rentabilizar a prefeitura. Como é que funciona isso? O indivíduo, e o Zona Azul é próximo dos locais de comércio. Ao invés do funcionário parar o carro, né, em frente da loja do dono ali e ficar o dia inteiro parado, a prefeitura, anos atrás, tomou a decisão de gerar essa rotatividade. Quando eram aquelas famosas cartelinhas, né, que você tinha que comprar lá a cartelinha, pôr lá 2 horas, 3 horas, 1 hora que você vai ficar e pagava numa banca de jornal. Começou lá atrás, para quê? Para incentivar as pessoas a pararem na rua, irem no comércio, seja numa padaria, seja numa boutique, seja numa manicure, alguma coisa assim, e ele fica 1, 2 horas, por isso que é permitido ficar de 1 a 2 horas, tira o carro, entra outra pessoa para poder usufruir desse lugar. Aí você torna o comércio de rua mais atrativo. Né? E foi isso que gerou o Zona Azul nas cidades ao longo dos anos. O tempo foi passando, foi chegando tecnologia e apareceram empresas que nem a Estapar para melhorar a eficiência cada vez mais desse negócio. E a Estapar ela acabou não só através das concessões, ajudando a prefeitura a rentabilizar esse produto, seja através de outorga, seja através de uma melhor eficiência no controle. Né? Normalmente, o privado é mais eficiente com o público,
Então, essa tecnologia embarcada hoje com o Azul+, acaba sendo muito benéfico para as prefeituras, ou seja, você mantém a origem de deixar o carro, né, rotativo, tirando, mas uma eficiência, seja de fiscalização, seja de um controle melhor, uma precificação melhor, gerar rentabilidade e mantendo a originação de manter a rotatividade, gerando o comércio de rua eficiente. Tá? Então, esse é o negócio. A gente ajuda o município com dinheiro, a gente fortalece essa parte de mobilidade, tornando rotativo, a gente promove o desenvolvimento local e gera mais lucratividade no final do dia para a prefeitura. Esse é o nosso negócio on street. Então, é um mercado ainda no Brasil, que a gente fala um Brasil com mais de 5 mil municípios. A Estapar está apenas 22, ou seja, olha o potencial de crescimento. A gente vê grandes ainda cidades, capitais, que ainda não têm esse sistema digital. Hoje, quase todas as cidades você já paga, através de uma cartelinha, através de um sistema mais um pouco precário, mas o potencial que tem de empresas como a Estapar poder fazer essa gestão digital com uma oferta muito melhor de produtos e serviços para as prefeituras. Ou seja, é um mercado muito grande para crescer também. Hoje, a gente estima que a gente atende mais de 50 milhões de pessoas através desse sistema. Né? Então, só na cidade de São Paulo, desculpa, são milhões de pessoas usando esse sistema rotativo on street através dos nossos aplicativos. Então, é um potencial muito grande. Prazo médio de contratos, hoje, a gente está estimando em 13 anos. Né? Quando a gente venceu a cidade de São Paulo, é um contrato de 15 anos. E a gente é a primeira empresa que fez isso aqui no Brasil. Né? Nós começamos isso lá na década de 90, na cidade de Araras. Tá? Então, a gente vem há muitos anos, mais de décadas, aí, fazendo essa gestão do Zona Azul. E aqui o estudo de caso, que eu falei um pouco, é a cidade de São Paulo, né? Cidade emblemática, a maior cidade da América Latina, ganhamos o prêmio de melhor implantação lá nos Estados Unidos em 2022, sobre como que esse negócio funciona. Né? Hoje a Estapar administra na cidade de São Paulo 53 mil vagas, né? Então, cada vaga que você vê chega nesse valor. São 80 veículos, vocês já devem ter se deparado aqui na cidade de São Paulo, que você vê um veículo da CET com umas câmeras em cima, parece o carro do Google, é Estapar esses veículos. Né? Os carros são nossos, a tecnologia embarcada é nossa, os motoristas são nossos, o sistema que faz isso, e como é que funciona? O carro passa, tira foto e filma a placa do carro, faz o upload no nosso sistema, pagou, não pagou, vai para a prefeitura entra no sistema deles e multa. Né? É um sistema, né, simples de entender. Não é fácil de montar, mas é simples de explicar. Ou seja, assim, tira a foto, se você não baixou o app, se você não colocou lá 1 hora, 2 horas, se você não comprou, você vai ser multado. Então, qual é a nossa inteligência aqui? Como que a gente faz cada vez mais fiscalização? Né, como cada vez mais a gente torna o índice de respeitabilidade maior. Esse é o nosso desafio, esse é o que a gente acaba estando sempre perto da prefeitura para fazer cada vez melhor isso. É um sistema que funciona muito bem, tem uma fotinho do carro aí que vocês podem ver. Tá? E o investimento na concessão de 15 anos, entre outorga, 595 milhões, mais os investimentos em tecnologia, são praticamente 620 milhões de reais que a empresa investiu. E nós temos uma central de tecnologia que foi feita não só na Estapar, mas também na prefeitura, junto com o CET, que a gente fica monitorando toda essa fiscalização. Um pouco aqui, né, do estacionamento, né, From Park to Digital, que a gente fala que é a nossa grande aposta que a gente vem fazendo ao longo do tempo. Tá? Então, quando a gente tenta explicar isso, a gente montou esse gráfico aqui que vocês entendem de uma maneira muito simples. Que eu falei no começo. Você tem lá o mundo Estapar, né? Aquele mundo Estapar que você entra no estacionamento, você sabe para um estacionamento Estapar, você tem um app, você paga o seu estacionamento e vai embora. Ou você quer ir para um show, para um evento, alguma coisa, você tem no app lá do Zul, que é Estapar, e você faz uma reserva de vaga. Esse está dado, pagar o Zona Azul é o nosso core hoje. Mas o que a gente começou a fazer? A gente está olhando o além, né? Não só o cliente Estapar, mas está olhando o cliente, né? O cara que tem carro, o motorista.
Então, a gente quer extrapolar essa turma, a gente quer buscar novas fontes de receitas. Então, a gente olha, sai um pouco do mercado endereçável, que é estacionamento de rua ou estacionamento tradicional, né, shopping center, mas a gente está indo além. A gente está buscando aquele cliente que, além da Estapar, ele acessa um outro público, naquelas cidades que a Estapar não está presente, ou aquele público que não usa Estapar, por algum motivo, o prédio dele não é Estapar, o hospital que ele trabalha não é Estapar, mas ele quer resolver os problemas dele através do app da Azul. Né? Ou seja, ele quer pagar multa, ele quer ter o documento do carro dele, ele quer licenciar o carro dele, ele quer pagar os débitos veiculares, a gente está enxergando esse beyond, esse o além que a gente quer fazer. Então, a gente vem cada vez mais fortalecendo a nossa marca para trazer cada vez mais clientes para o nosso universo. Isso acaba sendo uma coisa vai levando a outra. Né? Onde que a gente quer chegar? A gente quer chegar um dia que o cliente vai ter o nosso app e ele vai lá no condomínio e fala, poxa, põe Estapar aqui, porque eu estou cheio de benefícios na Estapar. Né? Por que aqui não é Estapar? Esse é o que a gente quer. Que o contratante um dia nos chame e fale, pô, a gente quer vocês porque esses benefícios que vocês oferecem para os meus condôminos são muito importantes. Né? Onde a gente quer chegar, onde a gente procura estar no futuro. Aqui eu vou chamar o nosso vídeo aqui agora, vou passar para o Rafael, para a gente pôr, para vocês terem uma ideia como a gente está tentando aterrissar isso. Por isso que, em mais de 40 anos de história, nos tornamos a maior empresa de estacionamentos do país. Mas agora não somos apenas um estacionamento. Somos a rota para o futuro. A nossa paixão vai muito além da arte de estacionar. Criamos soluções que facilitam a jornada de quem dirige. Somos um ponto de conexão entre lugares, negócios e pessoas. E quando cruzamos com o Zul+, sabíamos que fazia todo sentido estarmos juntos para abrir novos caminhos. Com Zul+, nos tornamos a mais completa plataforma digital para o motorista. Assim, expandimos nossa atuação junto a você, oferecendo facilidades e tecnologia de ponta. Desse jeito, a experiência pelas ruas e estradas se torna única e cumpre nosso propósito: simplificar e conectar a vida de uma sociedade em movimento, agora com um universo muito mais amplo de soluções. Estapar e Zul+, juntos em todos os caminhos. Bom, e esse é apenas uma ideia que nós estamos desenvolvendo. É um vídeo que a gente fez agora recente para todos os funcionários. Então, a gente está fazendo um planejamento aqui de, primeiro, treinar a nossa equipe, treinar nossos funcionários e cada vez mais envolver nossos contratantes. E, quando você menos esperar, você vai estar sendo impactado. E a gente convida a todos vocês para baixar o app e ter essa experiência e dar feedback para nós. Tá bom? Eu vou chamar aqui o Brunetto, que vai falar um pouco mais sobre a nossa estratégia. O Brunetto é o nosso diretor de inovação, responsável por toda essa brincadeira que nós estamos fazendo aqui, e é um grande desafio para todos nós. Perfeito, bom dia a todos. Tudo bem? É um prazer estar falando aqui sobre esse novo capítulo da companhia. Um capítulo super importante e que começou quando o Zul+ foi lançado, o Zul Digital foi lançado lá em 2017, início de 2018, com um olhar muito voltado para o cliente. Então, eu acho que ao longo do tempo a gente conseguiu crescer de maneira super sustentável, trazendo um novo vocabulário para essa jornada de estacionamento, da garagem, onde, ao invés de pensar em um sistema voltado para o estacionamento na rua, a gente sempre acreditou na palavra da experiência, né? Do estacionar ser algo eventualmente surpreendente, à medida que, para resolver uma dor do cotidiano, o usuário passava a ter uma boa solução na mão, um bom relacionamento com a tecnologia. Eu sou cofundador do Zul Digital lá atrás, e nesse movimento de aquisição da Zul, assumi a cadeira de diretor de Digital e Inovação, sou acionista e faço parte, então, desse novo capítulo da companhia, onde o que eu comento é que ela se posiciona, de fato, com um olhar muito voltado para o futuro, onde a discussão ela não está mais voltada somente para o contexto de garagem ou financeiro,
mas, sem dúvida nenhuma, ampliando esse olhar, como eu comentei, de experiência, com muito foco em resultado, mas, sem dúvida nenhuma, pensando num relacionamento cada vez mais ampliado através do digital. E o Zoom+, sem dúvida, uma solução que, à medida que chega para o ecossistema da Estapar, vem contribuir demais para essa tese. Nesse movimento de aquisição, a gente teve uma reformulação da nossa marca, com o objetivo de estar ainda mais conectado, de tal maneira que, posta lado a lado a marca Estapar, ela é vista como da mesma família, até para que a adoção, a tração de implantação dessa nova plataforma digital seja cada vez mais eficiente. A gente tem um escopo super completo do aplicativo. Esse novo aplicativo Zoom+, ele soma todas as funções que antigamente eram do aplicativo Zoom Digital e agora também do ecossistema Estapar, de tal maneira que, em um único app, o motorista consegue fazer, basicamente, resolver, se não todas as dores, a grande parte delas, em torno do dirigir. É uma solução que não é nova, então, historicamente, o aplicativo Zoom+, ele tem um acúmulo de algumas dezenas de milhões de vezes que alguém estacionou na rua. Então, é uma solução super madura, com uma diversidade de meios de pagamento também super ampla, e isso faz com que esse novo capítulo da companhia já se beneficie de um histórico super consolidado do ponto de vista de tecnologia. As funções do app que estão aí na tela, eu acho que mais do que mostrar o que a gente fez, é importante um pouco da nossa tese, é mostrar o que a gente é capaz de fazer. A nova cabeça de liderança digital da companhia, que é composta pelos fundadores originais do Zoom, ela é uma cabeça muito voltada para a execução da tecnologia no seu estado da arte. E isso faz, então, com que, nesse novo capítulo, a Estapar tenha uma capacidade não só de desenvolver novas soluções, novos produtos, muito alinhados à estratégia da companhia, mas também fazer isso de maneira muito eficiente, com um olhar de resultado tecnológico muito assertivo. Eu acho que esse background de tecnologia é algo que fortalece demais a companhia. E quando a gente fala desse movimento de aquisição do Zoom, uma coisa que é interessante comentar é que, além de muito complementar, ele foi um caminho de dupla mão, né? Então, não só a Estapar viu muito valor na aquisição do Zoom lá atrás, como os fundadores originais do Zoom entendiam a importância desse movimento, né? A importância desse novo pensar para a companhia. E é um caminho sem volta, né? Um capítulo que se inicia para a geração de muito valor, de maneira consistente, de maneira... A gente passa, como eu comentei, a gente traz algumas novas palavras para o vocabulário da companhia, do ponto de vista de performance, disponibilidade, inteligência tecnológica e experiência do ponto de vista de desenvolvimento de produto, design, dados. Então, certamente, nas próximas divulgações de resultado e os próximos capítulos da companhia vão estar certamente cercados de bastante informação em torno desses vetores. E aqui, basicamente, a gente está falando, então, que essa nova plataforma digital, e que, até resgatando um pouco as palavras do Emílio, ela passa a ser uma plataforma que endereça todos os serviços da companhia de maneira ampla, do ponto de vista de on-street, off-street, mas aspectos que extrapolam esse olhar do estacionamento, como a venda de seguro, o pagamento de débitos veiculares, IPVA, licenciamento, emissão do CRLV digital, tag de pedágio. Essas novas linhas de receita contribuem, então, para que o escopo somado da Estapar e a plataforma digital Zoom+, leva a companhia para capturar, né, para se posicionar para a captura de valores que, dentro do escopo de estacionamento, não poderiam ser atingidos. Mas, além disso,
a plataforma digital ela passa a ter uma função de criar diferencial competitivo, de tal maneira que nós sejamos capazes não só de atrair, fomentar novas operações, mas também gerar mais receita por metro quadrado, por vaga conquistada. Então, acho que, de maneira bastante resumida, esse é o capítulo, é a tese que a gente está pilotando. Convidamos todos a baixar o aplicativo, sem dúvida nenhuma, a gente sempre faz isso de maneira bastante confiante, porque o app gera uma impressão muito positiva de quem utiliza. Então, a gente convida todo mundo a baixar. E aí, passo a palavra também na sequência para o Pedro Chan, da Zelectric, para falar sobre eletromobilidade. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Bruneta. Eu sou o Pedro Chan, eu sou fundador e CEO da Zelectric. A Zelectric é a companhia mais jovem desse ecossistema todo que a gente está vendo e tem boas coisas para compartilhar com vocês. A Zelectric nasceu em 2019 com o objetivo de resolver o problema que está chegando para todos, aonde eu vou abastecer o meu carro elétrico. Então, a gente começou a fazer uma rede e começou na frente de todo mundo. Nós somos a primeira rede que começa a prestar este serviço de recarga em 2019. Em 2021, a gente se une a esse grande ecossistema da Estapar e a gente funde sobre uma mesma companhia essa operação de EV Charging. Hoje nós somos a maior operadora de recarga do Brasil, nós estamos em 50 cidades, nós estamos em 15 estados, temos 14 carregadores rápidos e impressionantes, o mercado já está acontecendo, só nesse ano a gente teve um aumento de mais de 300% no perfil de recarga, então as pessoas estão chegando. Então a notícia boa que a gente vê é isso. Quando a gente começou lá em 2019, a gente falava dos carros elétricos que iriam chegar. E hoje os carros estão entre nós. Então nós temos soluções para carregar este tipo de carros elétricos e, obviamente, o ecossistema da Estapar é o ambiente mais específico para isso, onde a gente pode colocar as estações e as pessoas virem carregar. Para vocês terem uma ideia de números, em 2030, mais de 60% dos carros novos serão elétricos e híbridos, ou seja, vão precisar carregar na tomada. Os números são bem grandes, então a gente pode ter da ordem de 3 milhões de carros elétricos aqui no Brasil e a gente também vai demandar um número parecido com 2 milhões de estações de recarga para atender a esse mercado. É um mercado que vai ser importante, mas vai ser pequeno, então não vai acabar a gasolina, mas é bastante importante que a gente está se posicionando agora. Só na região onde a gente tem cobertura da Estapar, mais de 85% do mercado roda aí. Então, nós estamos realmente bem posicionados. Nós temos 3 modelos de negócio. A gente opera negócios para carregamento em casa, a gente opera negócios para carregamento na cidade e também em carregamento rápido para ligar 2 capitais, 2 polos econômicos. Hoje a nossa rede de carregamento na cidade tem mais de 700 carregadores instalados, nós somos a maior cobertura do Brasil, nós estamos divididos em prédios corporativos, arenas, hospitais, aeroportos. E então, ao longo da jornada do nosso cliente, muito provavelmente você vai encontrar uma estação da Zelectric. Como o Emílio falou, nós somos uma companhia agnóstica, nós operamos dentro da Estapar e fora da Estapar. O nosso cliente está girando por aí. Então, nós podemos ter também uma estação da Zelectric na casa. Quando ele for pegar o carro e for ao interior, ele também tem uma estação da Zelectric para carregar ao longo da jornada dele. Nas demandas de carregamento em casa, nós fomos realmente surpreendidos, porque no meio da pandemia foi quando isso tudo começou a acontecer de uma maneira muito acelerada. E hoje o maior problema das pessoas é como carregar o seu carro em casa. A maioria das pessoas mora em condomínios verticais, e aí tem um problema de como individualizar isso, como cobrar de cada morador para que o outro não pague a conta da energia. Então, tem um novo mercado surgiu, nós estamos muito bem posicionados com produtos e serviços para esse mercado. Nós temos também uma relação com os principais montadoras e demais players desse ecossistema que envolve o carro elétrico, que é um programa de membership.
essas empresas que estão com a gente e outras que estão chegando oferecem aos seus clientes benefícios de recarga. Então, você vai ver que o cliente que comprou um carro elétrico, quando ele é de uma dessas marcas, ele tem um benefício que pode chegar a 100% da recarga. Então, continua carregando e ainda está sendo pago por alguém. É um movimento de incentivo para que tudo isso floresça e comece a acontecer. Nós desembarcamos também no mercado de carregamento em estradas. Então, é uma dor do nosso cliente quando ele sai de uma capital e vai para outra. Como é que eu vou fazer? Mesmo agora que os carros já estão com autonomia maior, então, você poderia chegar no seu destino, mas fica sempre aquele sentimento de que pode acabar no meio do caminho. A gente está fazendo um investimento, a gente faz investimento também com parceiros, em que a gente coloca carregadores rápidos nas estradas. Então, você vai achar um posto de combustível, vai achar um restaurante gostoso para fazer a recarga entre 30 e 40 minutos. Então, é uma jornada comum de todos nós, numa estrada mais longa, parar para ir ao outlet, para comer alguma coisa, tem um carregador das Electric lá. Nós construímos uma rede que sai de Gramado, no Rio Grande do Sul, e vai quase até o Paraná, e depois se conecta em outras redes. Então, hoje já é possível fazer uma viagem de longo curso, como vir de Porto Alegre até São Paulo, por exemplo. E, desde 2021, nós operamos hubs de recarga dentro da cidade de São Paulo, para atender uma nova modalidade, um novo mercado que chegou, que são as frotas e motoristas de aplicativo que estão migrando para essa nova jornada elétrica e estão procurando aonde carregar os seus carros. Então, em 2021, a gente abriu o primeiro hub de carregamento rápido aqui em São Paulo, e a gente está fazendo muitos desses. Na sequência, a gente vai abrir vários outros. Em 2023, agora bem recente, a gente pegou uma operação da Estapar, que é muito bacana, perto da Paulista, e fez o primeiro hub 24 horas para carregamento rápido. Então, lá carregam veículos de frotas, carregam motoristas de aplicativo, que vão para lá para completar a sua jornada, fazer o carregamento e seguir trabalhando. Então, a eletromobilidade chegou para todos nós e ela está espalhada, e a gente vai começar a ver ela no meio do nosso dia a dia. E, como o Bruneta falou, nós temos um ecossistema grande digital, de mais de 8 milhões de clientes. A Zelectric já está acoplada nesse ecossistema. Então, ao invés de ter que baixar o aplicativo da Zelectric, por exemplo, se você tiver o aplicativo da Azul Mais, você também já vai encontrar as estações de recarga lá e poder usar todo esse ecossistema de eletromobilidade. É dessa forma que a gente está abordando esse assunto de eletromobilidade, que está começando, sim, agora. A gente já tem entregas bastante consistentes, mas nós estamos só no começo. A companhia é uma companhia que foi pensada para o longo prazo. Nós estamos nos posicionando agora, já somos líderes de mercado agora, temos a maior capilaridade do Brasil, e estamos chegando nesse grande ecossistema da Estapar. Eu chamo agora o Daniel, que vai passar alguns highlights econômicos e projeções financeiras. Obrigado, Pedro. Bom dia. Bom dia, pessoal. Eu sou o Daniel, sou diretor financeiro de Relações com Investidores da Estapar. E acho que finalizando, fechando aqui o tema de toda a história da Estapar, vou falar um pouco de performance financeira, operacional, de onde viemos, como estamos esse ano, como estamos pensando a empresa do ponto de vista de performance financeira. Tá? O Emílio comentou um pouco sobre o nosso histórico recente, né? A empresa ela passou por um período de dificuldade, e não só a Estapar, muitas empresas passaram um período de pandemia, onde a mobilidade foi reduzida, onde muita coisa aconteceu na vida de muitas pessoas. A Estapar, uma empresa de mobilidade, certamente sofreu, né, no seu faturamento, na sua receita, quando foi 2020 e 2021. De 2022 para cá, a empresa ela vem numa crescente muito forte. Isso que a gente consegue acompanhar nos indicadores financeiros, operacionais da empresa. Temos um legado que estamos sendo muito bem sucedidos na resolução dele. Então, os números vão falar por si à medida que a gente for falar um pouco deles. Vamos falar aqui de receita, vamos falar de EBITDA, vamos falar de resultado líquido e também a questão do endividamento e para onde que a gente pensa que a empresa ela vai nos próximos trimestres. Quem acompanha os resultados da Estapar trimestralmente no nosso RI, nota que a gente vem numa forte crescente de receita, de faturamento. No segundo trimestre de 2023, o último resultado público, nós tivemos uma receita líquida de quase 335 milhões de reais, que foi um recorde histórico, que superou o primeiro trimestre de 23, que tinha sido recorde, o
quarto trimestre de 22 e o terceiro trimestre de 22, ou seja, já é o quarto trimestre consecutivo que a Estapar ela tem um recorde no seu faturamento. Por que isso acontece? Por que isso vem acontecendo? Porque a gente acredita que nos próximos trimestres que essa receita continuará crescendo. São basicamente 3 fatores. O fluxo de veículos voltou para as nossas operações, voltou forte em relação ao período de pandemia. Ele não voltou na sua totalidade, existem segmentos que ainda estão num processo de maturação, o setor de aeroportos, o setor de shopping centers, eles ainda estão no processo de retomada de fluxo de veículos de volume. A gente espera que essa tendência ela continue e que isso reflita também no nosso faturamento. Outro ponto que vem ajudando muito o crescimento das nossas receitas e deve continuar ajudando é o nosso crescimento orgânico, nosso crescimento em novas operações. Esse ano já foram até junho algo como 30 inaugurações. A gente espera que até o final do ano a gente atinja o recorde de aberturas históricos da empresa e a gente vai falar eu vou falar um pouco para frente, como que a gente vem planejando e fazendo esse crescimento da empresa de forma orgânica, sustentável e saudável, tá bom? Nos últimos 12 meses, né, de julho de 22 até junho de 23, nossa receita líquida foi de 1 bilhão e 200 milhões reais. Isso já superamos o nível pré-pandemia, então a gente vê uma empresa hoje com um portfólio mais saudável, a gente vê um portfólio crescente e que ele vem sendo potencializado também por um tema muito abordado já nessa apresentação, tanto pelo Emílio como pelo Bruneta, que são as receitas de nossas plataformas digitais. Com a chegada da Azul Digital, a Estapar ela vem numa trajetória de digitalização muito importante, que já é e continuará sendo transformacional nos resultados da nossa empresa. No segundo trimestre de 2023, nós tivemos mais de 11 milhões de transações nas nossas plataformas digitais, no aplicativo Azul Digital, no nosso site, no aplicativo da Zona Azul de São Paulo. Isso é um crescimento de 18% em comparação com o ano anterior. Essas transações elas geraram 56 milhões de reais de receitas no segundo trimestre de 2023, que representaram 16,8% do total, que é um indicador que ele vem crescendo trimestre após trimestre. O percentual de receita em relação ao total, de forma que ele vem crescendo, isso quer dizer o quê? Que a Estapar ela vem aumentando a sua digitalização. Ela faz vendas por canais digitais, ela vem oferecendo novos produtos e serviços através de canais digitais, que são canais digitais rentáveis, lucrativos e disruptivos, né, para o setor de estacionamentos. A gente espera que ele continue crescendo cada vez mais. E, por fim, sobre receitas Autotech, que são as receitas provenientes do negócio da Azul Digital, como o Bruneta explicou para a gente, elas mais do que dobraram em relação ao ano passado. Foram quase 4 milhões de reais no segundo trimestre de 23. Não quer dizer que a gente acha que está satisfeito, que vai parar por aqui. São receitas que a gente pretende crescendo cada vez mais e mais, à medida que a plataforma da Azul ela se consolide, ela cresça e seja cada vez mais representativa no ecossistema Estapar. Passando agora para o EBITDA, que já é o resultado das receitas, menos os custos operacionais, as despesas administrativas, a gente vê um crescimento mais agudo do que das receitas. Por exemplo, de 2022, né, onde a gente teve um EBITDA de 38,8 milhões, para o segundo trimestre de 23, um crescimento de quase 70%. E por que isso acontece? Acontece porque as receitas crescem, né, como eu já havia explicado, porque a gente vem trazendo novas receitas, a gente vem aumentando o fluxo de veículos, e nós também, isso acontece porque nós temos muita disciplina na execução, foco comercial, foco operacional, de tal forma que as receitas crescem e os custos não crescem na mesma proporção. Então, o EBITDA cresce, a margem EBITDA ela também cresce, e é assim que a gente pretende que essa empresa ela continue melhorando a sua performance. Nos últimos 12 meses de 2023 a 2022, a gente teve um EBITDA de 196 milhões de reais, com uma margem aí de 15,9%, uma margem recorde. Tá? É fruto desse trabalho de captura de mais receitas, abertura de novos negócios, trazendo novas receitas para a empresa com muita disciplina de custos. É assim que a gente pretende que essa empresa ela tenha resultados operacionais cada vez melhores. A Estapar ela ainda é uma empresa deficitária, né? Ela é uma empresa que ela tem um prejuízo, entretanto, um prejuízo que nós vemos perseguindo de forma muito obsessiva, eu diria, para que a gente reverta esse prejuízo para um lucro. A Estapar ela passou por esse período difícil, ela teve que
lançar mão de recursos de terceiros para poder financiar os seus compromissos e também tiveram investimentos, né, que ainda estão em fase de maturação. Então, ainda que a nossa receita ela seja recorde, ainda que o nosso EBITDA ele venha crescendo, a nossa margem EBITDA ela seja recorde, a gente ainda tem um serviço de dívida elevado e a gente ainda tem uma despesa de depreciação e amortização ainda elevada. Então, a gente vê que no segundo trimestre de 23, a gente teve um prejuízo de 15 milhões de reais, entretanto, uma redução de 60% em relação a 2022 e de 22 para 21, uma redução de 75%. Então, isso é algo que a administração, nós aqui da Estapar, viemos perseguindo de forma muito obsessiva. Essa empresa ela precisa ser lucrativa, empresa boa, empresa lucrativa. Então, esse é o trabalho que a gente vem fazendo. E como que a gente vem trabalhando e como que a gente pretende tornar essa empresa lucrativa? Fortalecendo cada vez mais o core business, fortalecendo as novas receitas digitais, com disciplina de custos operacionais e administrativas e também fazendo um trabalho de gestão do endividamento e dos investimentos, que é os próximos capítulos que eu vou falar. A respeito da dívida, a Estapar é uma empresa que ela tem uma dívida bruta na casa de R$1 bilhão, uma dívida líquida na casa de 750 milhões de reais. É assim que a gente vem nos últimos trimestres, de forma linear, consistente, e é assim que a gente pretende estar para os próximos trimestres. Então, de 2022 até junho de 2023, a gente reduziu a nossa dívida líquida de 744 milhões para 733 milhões de reais, com base em renegociação de dívidas, alongamento do perfil da dívida e investimentos no segmento com menor alocação de capital. Vamos falar disso um pouco mais para frente. Também viemos trabalhando forte na redução do custo da dívida. Nós começamos o ano com um custo marginal de dívida de 3,54 mais CDI e reduzimos já para 2,9 mais CDI. Isso foi fruto de renegociações que fizemos, a emissão de um CRI no primeiro trimestre de 23, que é um trabalho que ele não tem fim, ele não para. Ele continua acontecendo no 2T23, no 3T23, 2024. É um trabalho que a gente vai perseguindo de equilibrar o saldo da dívida, reduzir o custo marginal e alongar os vencimentos para que a empresa tenha fôlego para continuar crescendo. E que isso significa nos últimos dois indicadores, de duration e o cronograma de amortização. Então, a gente vê que a empresa ela tinha, no começo do ano, um duration de 1,6 anos e agora chega, em junho de 23, com 2,7, ou seja, um perfil de dívida mais longo, que também aparece no cronograma de vencimento de dívida, onde em 2024 a gente está super tranquilo, em 25 a gente tem sim já um dever de renegociação que já está acontecendo com os nossos credores, mas temos muita confiança que a gente vai ter muito sucesso, como a gente vem tendo nos últimos anos. Então, dessa forma, a gente pretende fazer a gestão do resultado financeiro da empresa. E como que a gente pretende fazer que a empresa continue crescendo com uma despesa de depreciação e amortização saudável? Esse gráfico ele mostra o perfil da empresa, o portfólio de vagas da empresa por segmentos. Então, temos segmentos de propriedades, concessões e contratos de longo prazo. Esses são os segmentos com maior alocação de capital. São segmentos onde a gente tem um payback mais longo, uma taxa de retorno boa. Esses são segmentos que demandam capital e uma despesa de depreciação e amortização alta. O que a gente mudou a empresa do período de pandemia para cá? Na medida que a gente precisava acelerar a lucratividade da empresa, a gente deu um foco maior para o segmento alugadas e administradas, que é o segmento com menor alocação de capital, com paybacks mais curtos, onde a gente traz o dinheiro mais para o presente. E é dessa forma que a gente vem conseguindo crescer receita, EBITDA, e não crescer a despesa de depreciação e amortização. Então, para fechar, né, o P&L da empresa, esse é o trabalho, a estratégia que a gente vem adotando, de melhorar o resultado operacional, fazer uma gestão do custo da dívida, do alongamento da dívida, e crescer de forma sem alavancar a empresa. É assim que a gente vem conseguindo reduzir de forma sistemática o prejuízo da empresa, e é assim que a gente pretende continuar fazendo para os próximos trimestres. Para fechar aqui, mercado de capitais, a ação da Estapar foi uma das ações que mais se valorizou no ano de 2023 na Bolsa, foi um crescimento aí de quase 200%, e aumentamos também muito aí a nossa base de acionistas, que começou o ano com 5 mil acionistas e agora estamos com 7 mil. É importante esse exercício, essa PMEC, a gente está aqui para poder falar com os investidores, é a nossa primeira PMEC de muitas,
Então, é mais um trabalho da gente se comunicar cada vez mais com o mercado e mostrar os números, os resultados da empresa, de onde ela veio e para onde ela vai. Convido a todos aqui também para a nossa próxima divulgação de resultados, que vai acontecer agora no dia 8, a gente divulga pós-fechamento do mercado os resultados do terceiro trimestre de 23, e a gente vai ter ali, tradicionalmente, o nosso call de resultados que a gente faz ao vivo, no dia seguinte, no dia 9, pela manhã. Então, eu passo agora para o Mingoni, que a gente vai preparar aqui a sala para fazer a parte de Q&A. Obrigado, pessoal. Gostaria de convidar os participantes a baixarem o aplicativo da Azul pelo QR Code disponível na tela. Para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. A primeira pergunta é da senhora Mara, da PMEC. Obrigado, Mara. Bom dia a todos. Primeiro, quero parabenizar vocês pelo excelente trabalho, pela apresentação e pela parceria com a PMEC. Obrigada e parabéns pela apresentação. Muito bom. Depois eu falo mais detalhes sobre essa parceria PMEC e Estapar. Mas, aproveitando a apresentação, eu gostaria de fazer uma pergunta, que acho que é a agenda do planeta todo. A gente tem a agenda Net Zero e a preocupação com a descarbonização. E eu, pela apresentação, pude ver que vocês estão bem adiantados nesse processo de eletrificação dos automóveis. A gente tem discutido muito em vários fóruns ESG essa questão de abastecimento dos automóveis, o quão isso vai demandar investimento nessa infraestrutura de abastecimento. Vocês já têm aí um eixo sudeste que está praticamente coberto, mas o nosso país é bem extenso. Então, minha pergunta é sobre esse investimento de abastecimento dos carros elétricos. Quanto vocês imaginam que
depende de quanto vai precisar de investimento e qual o cronograma e funding, né, qual vai ser a fonte de captação para esse investimento para ter os pontos de abastecimento dos carros elétricos. Bom, primeiro, Mara, obrigado. Esse acho que é um capítulo que é um grande desafio, não da Estapar, mas do segmento como um todo, né? Seja do setor automobilístico, como o setor de infraestrutura, empresas como a Zeletec, que vai se deparar ao longo do tempo. Temos ainda um período de experimentação que vem acontecendo nesse mercado. Ainda são muitos poucos carros que estão sendo vendidos no Brasil, carros elétricos. Ele vem cada vez mais se materializando e a gente vai acompanhando esse desenvolvimento. Aquela história, né, o que vem primeiro, né, ovo ou a galinha. Então, a gente tem que ser muito assertivo nos investimentos que a gente vem fazendo. Então, o primeiro step foi identificar esse mercado, né? Se associamos às elétricas e trazendo para a nossa plataforma. Já temos 700 carregadores instalados. E cada vez mais, todo mês, vem crescendo essa base, né? Então, a gente vai investindo para também não queimar caixa, para a gente não fazer nenhuma besteira, se modulando conforme esse mercado vai crescendo. E, obviamente, quantos mais carros vão vindo, quanto mais esse setor vai crescendo, vai vindo mais apetite a investimentos. Isso seja capital próprio, que a gente vem passando por uma fase pós-pandemia, que a gente vem cada vez mais investido, seja através de capital de terceiros, né? Através de grandes financiamentos, cada vez mais a gente está vendo que estão tendo oportunidades de financiamento para esse setor, ligado ao ISD, ou mercado de capitais, né? Hoje a Estapar é uma empresa listada, então nós temos essa oportunidade de fazer lá na frente, não nesse momento, o mercado também não permite, conforme as coisas forem acelerando, a gente vai investindo mais e o mercado de capitais está à disposição para isso, né? Está sendo cada vez mais preparado para essas oportunidades. E o investimento em infraestrutura como um todo dos governos, né? Seja dos governos federais, estaduais ou municipais, nessa base de infraestrutura que precisa. Então, é um trabalho praticamente a quatro mãos, né? Não só por parte das elétricas, mas também que o governo federal vem fazendo, os grandes incentivos, seja para montadoras, que vem acontecendo, e a reboque, nós vamos estar junto ali, investindo junto com isso, provendo toda a infraestrutura. Porque eu acho que antes do dinheiro, antes do capital, vem a infraestrutura básica, né, para poder abastecer os carros, seja nas residências, seja nas áreas comerciais, vamos dizer, ou quando a gente vai para alguma cidade europeia, um exemplo de Amsterdã, na rua tem carregador elétrico. Então, você vê um táxi, é muito comum hoje em Amsterdã, você vê carros parados na rua abastecendo, coisa que, no curto prazo, ninguém enxerga isso no Brasil, mas, quem sabe, aí no médio prazo isso vai acontecer. Hoje nós estamos fortalecendo o mercado interno ali, né? Os estacionamentos, os aeroportos, shopping centers, onde esse público ainda, que infelizmente é um público classe A, né, que compra carro elétrico, então a gente tem que estar próximo disso. E conforme isso for descendo, a gente vai estar junto. Então acho que o mercado de capitais e investimentos vai ser com o tempo, não é uma coisa para o curto prazo, e a gente vai acompanhando. Obrigado, Mara. A próxima pergunta é do analista Carlos Vieira, do TC. O que podemos esperar das avenidas de crescimento para a companhia nestes próximos anos, considerando os segmentos de atuação e regiões? Obrigado, Carlos, pela pergunta. Carlos, obrigado. A Estapar é a empresa aqui, né, 42 anos, que ela vem se reinventando cada vez mais, mas as linhas de crescimento que a gente mais espera, ela está baseado, primeiro, não só no nosso core business, mas acho que o que o Bruneta falou bem aqui e como o Pedro falou, a gente está querendo fortalecer muito o nosso caminho digital, né? Então, nós temos uma oportunidade de impactar milhões de clientes através dos serviços digitais. Então, acho que uma grande fortaleza que nós vamos acelerar. Nós vamos nesse acompanhamento das elétricas. E, obviamente, quando a gente fala no nosso core, a gente cada vez mais vai aumentando nossa capacidade de estar presente nas principais cidades, seja no on-street, e nós evoluímos no nosso off-street, né, que é cada vez mais abrindo operações. Como a gente falou, o Daniel falou, eu falei aqui, a gente abre normalmente entre operações de aberturas e aquelas que acabam fechando o contrato, que a gente não consegue renovar, apesar do nosso índice ser mais de 98% de renovação,
a gente abre mensalmente de 3 a 4 operações por mês, desde o ano passado. A gente vem crescendo muito rápido nessas voltas de abertura. Então, a gente tem um caminho aqui de voltar a crescer muito forte no off-street. Já estamos conversando internamente de voltar futuramente a fazer M&As. Então, a gente tem uma oportunidade muito grande. É um mercado muito pulverizado, é um mercado muito grande. Então, a gente está muito confiante com os próximos anos da companhia e a gente vem mostrando, né, os últimos trimestres, como que o Daniel mostrou, a empresa vem crescendo, gerando EBITDA praticamente nos últimos 12 meses, olhando junho para trás, é quase 200 milhões de EBITDA que nós fizemos. Ou seja, nós temos uma capacidade de gerar receita, que é caixa, né? Então, esses 200 milhões é caixa que entra na companhia. A gente pode voltar a fazer investimentos, voltar a crescer, e nós estamos bem felizes com essa retomada, bem felizes com as tomadas de decisões que a gente fez no passado, na pandemia, e a gente vem colhendo frutos e temos coisas muito boas para divulgar aí nos próximos meses. Obrigado, Emílio. A próxima pergunta é do Carlos Herrera, da Condor Inside. Poderiam explicar sobre as expectativas de geração / consumo de caixa a partir do segundo semestre de 23 e expectativa para o próximo ano? Oi, Carlos. Obrigado pela pergunta. Acho que eu vou tocar aqui. O nosso EBITDA ele tem um percentual de conversão de caixa muito elevado, né, acima de 80% historicamente. Se a gente olhar os resultados dos anos anteriores da empresa, a empresa sempre consumiu muito desse caixa para crescimento em negócios de longo prazo, onde tem uma demanda de capex elevado. Como eu estava explicando, a gente escolheu para um caminho de desalavancar a empresa de forma equilibrada, através da geração do caixa operacional. Então, a gente espera que no terceiro trimestre de 23 e 24, em breve, quando a gente for anunciar os nossos resultados, que seja parecido com o que vem acontecendo no primeiro semestre de 23, né, com uma forte geração de caixa operacional e que esse caixa ele seja direcionado para um crescimento com um volume de alocação um pouco menor do que era dos anos anteriores e também direcionando aí para manutenção e redução do endividamento bruto da empresa, que a empresa fique num nível de alavancagem, de endividamento cada vez mais equilibrado. Tá? Obrigado, Daniel. O Carlos tem mais uma pergunta. Quais são os planos para desalavancar a empresa? Alguma expectativa de realizar follow-on para aumentar a liquidez do papel e desalavancar? E aí ele tem mais um questionamento também, que eu acho que se insere nesse mesmo contexto. Qual deveria ser o nível de alavancagem no longo prazo? Tá bom. Acho que eu já respondi um pouco na primeira pergunta, mas a gente pode continuar construindo. O caminho que a gente escolheu para deixar a empresa mais equilibrada, uma estrutura de capital mais equilibrada, foi de desalavancar a empresa com a geração de caixa operacional, direcionando um pedaço desse caixa operacional para crescimento e um pedaço para dívida. Então, quando a gente pega em perspectiva o nível de alavancagem da empresa, ele vem caindo de forma vertiginosa. Já foi 20 vezes EBITDA, fechou o ano em 5, agora já está mais próximo de 3 vezes. Então, a gente vê a empresa numa trajetória de desalavancagem forte. E como a gente faz isso com o caixa operacional, são movimentos aí que demoram alguns trimestres para acontecer. Tá? Então, esse é o formato que a gente pretende. Sobre a sua pergunta de eventos de liquidez, é algo que a gente discute internamente, é óbvio, são alternativas, mas não tem nada no plano, nesse momento, em vista para a gente poder executar. Carlos tem uma última pergunta, Daniel. O foco de crescimento será mais orgânico ou inorgânico nos próximos 5 anos? Nos próximos 5 anos, eu prefiro talvez dar um direcionamento mais de 6 meses, 12 meses. A gente pretende continuar crescendo organicamente. Entretanto, como o Emílio acabou de comentar, a empresa ela voltou a olhar para oportunidades de M&A. Então, M&As são oportunidades, são possibilidades aí, para acelerar o crescimento da empresa. Obrigado, Daniel. Lembrando os participantes que, para fazer perguntas, devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. O André Mazzini, sell-side do Citi, nos faz uma pergunta. Agora, com os juros caindo, a ideia é continuar nas linhas de negócio asset light, como alugadas e administradas, ou podemos ver a companhia voltando a crescer em contratos de longo prazo? Oi, Mazzini, obrigado pela pergunta. Acho que um pouco parecido com as perguntas anteriores. A gente é muito disciplinado, né, com nossos indicadores financeiros. A gente tem um CFO financista, a gente tem um CEO também
antigo CFO. Então, a gente tem um direcionamento muito forte para alocação de recursos, rentabilização desse capital. Então, a gente, como eu já expliquei, a gente vem com um foco maior no crescimento num segmento onde tem menor alocação de capital, onde você desalavanca a empresa e você mantém a empresa em um nível de endividamento saudável, com liquidez e com, enfim, a empresa cresça de forma sustentável. Esse é o caminho que a gente escolheu para 2023 e 2024 também é o caminho que a gente deve continuar perseguindo para ter uma empresa cada vez com os indicadores vitais, mais saudáveis e melhores. Obrigado, Daniel. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais perguntas e dúvidas. Gostaria de agradecer ao time de Relações com Investidores, a Larissa, Débora do time de Marketing e demais pessoas das operações que nos ajudaram a realizar esse evento. Agora, ao final, no encerramento, a senhora Mara Limonge e o senhor Emílio farão o encerramento. Obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria de aproveitar esse momento para parabenizar a chegada da Estapar na parceria PMEC, te entregar o selo bronze, que é das empresas que estão chegando para essa parceria. Isso é um sinônimo de transparência, de disclosure, de equidade de informação ao mercado de capitais, porque a gente reúne todos os analistas de investimento, os profissionais de mercado de capitais relacionados ao investimento, e isso é muito importante. A gente tem, hoje, algumas empresas que já são... Você está chegando no nível bronze, eu te espero no nível esmeralda, onde a gente tem algumas empresas com 30 anos de parceria, 36 anos de parceria. E eu espero que essa parceria seja tão duradoura e tão excelente como foi essa conversa de hoje, pela manhã, com todos os analistas. Parabéns pela chegada. E é um prazer para a gente passar a ter a Estapar como nosso parceiro. Bem-vindo. Muito obrigado, Mara. Eu acho que a Estapar ela é uma empresa jovem ainda, né, em termos de mercado de capitais. Estamos apenas há 3 anos. A gente sempre foi gerida com uma governança muito forte. A gente sempre vem prestando contas, tudo que a gente vem fazendo, até antes da abertura de capitais, sempre tivemos grandes investidores institucionais na companhia, né? Então, é o nosso dever, nós gostamos disso, né? Estamos aqui há muitos anos na companhia já, então, com essa abertura de capital, nada mais justo, nada mais, como que eu posso dizer, mais natural para a companhia, dar essa visibilidade, e vamos chegar rápido. Você vai ver, a gente é uma empresa diferente, a gente é uma empresa que quer trazer resultado, a gente tem excelentes acionistas, um conselho de administração ímpar, uma gestão altamente qualificada, investidores muito exigentes. Então, estamos felizes, estamos aqui, agradecer todo mundo que participou presencialmente, online, o nosso time de RI. Então, muito obrigado pela sua oportunidade. Você verá a gente muitas vezes aqui. Eu sei bem dessa parceria com o mercado, porque eu conheço a Estapar antes do IPO, eu já acompanhava, enfim, por conta de trabalhar em instituição financeira e tudo, já tinha um relacionamento prévio ao IPO e sei o quanto a questão da governança e transparência sempre foi muito presente na companhia. E, aproveitando, tem o Prêmio IBRE, que é em parceria PMEC e IBRE, que elege as melhores áreas de RI e os melhores analistas. Então, está aberto o Prêmio IBRE, eu convido a todos a irem lá no site para votar nesse prêmio. Obviamente, Estapar também está entre os candidatos a esse prêmio. Por favor, não deixem de votar. E também todos que participaram hoje desse evento online vão receber um e-mail com algumas perguntas, que é a avaliação da companhia sobre essa apresentação. Essa avaliação é muito importante para a gente, porque qualifica a companhia a participar do prêmio Qualidade, a melhor apresentação do ano, que também é premiado todos os anos, no final do ano, em um evento com os profissionais de relações com investidores. Então, convido a todas a fazer também, por favor, essa avaliação, é importante para a gente. E parabenizar a companhia por esse evento fantástico e por essa abertura e por essa parceria com o mercado. Parabéns e muito obrigada. Obrigado, e acho que esse feedback é importante para a gente, como é a nossa primeira
apresentação para o mercado dessa maneira, acho que a gente vai cada vez mais melhorando e trazendo boas informações, bons formatos, e estamos aqui para ajudar e ser ajudados. Bom, obrigado, Mari. Perfeito, obrigada. E parabéns a todo o time de RI, a todo o time Estapar. Parabéns. Obrigado.